Senhor Deus e eterno Pai, sou grata, Senhor Deus, por a tua graça e a tua bondade, Senhor Deus, por tudo, Deus, que tu tem reconhecido nas nossas vidas. Deus amado, o teu poder sendo manifesto, tudo, Senhor Deus amado, que tem feito. Nós reconhecemos que a tua grandeza, Senhor Deus amado, é melhor do que qualquer coisa na nossa vida. E nós te pedimos nesse momento, nessa live, Deus amado, nós queremos compartilhar um pouco da tua palavra. Eu quero compartilhar o que tu tem feito na minha vida esses anos, ó Pai amado. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, porque o momento que eu estava escrevendo o que eu ia falar essa noite, Pai, hoje à tarde, Deus amado, o Senhor ministrou muito no meu coração e que eu precisaria compartilhar isso com outras pessoas. Vai ser de uma forma resumida, mas eu creio que vai tocar na vida de muitas pessoas. E eu te peço a tua bênção sobre a vida de cada um, Senhor Deus, que vai entrando aí devagarinho, pois eu sei, Deus, que tu tens um propósito nas nossas vidas, ó Pai. Te pedimos a tua bênção, que nada venha nos atrapalhar nesse momento. Deus amado, que a internet não venha a cair, Deus amado, a conexão não caia, Senhor, nós possamos ficar até o final, em nome de Jesus. Nos guarda e nos livra de toda situação adversa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Luzia, graça e paz, minha cunhada aí, amém? Glória a Deus. Vamos aí. Eu quero só fazer uma leitura bíblica. E se você puder abrir a sua Bíblia, eu vou ler em outra versão aqui, mas eu quero, é a mesma coisa, tá? Não tem diferença não, tá? Só as palavras são diferentes. Creio que é na Bíblia, na linguagem viva que eu peguei essa versão aqui. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, dos versos 26 a 29. Eu quero compartilhar com você essa palavra. Eu estava procurando um versículo que ficasse como chave para esse momento que eu estou compartilhando essa palavra. Amém? Eu quero compartilhar isso com você nesse momento. Amém? Diz lá em 1 Coríntios 1, 26 a 29. Diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Vou repetir. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. 27 versículo. 28 versículo, perdão, 28 versículo, capítulo, versículo 28. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, o desprezado e o que nada é para reduzir a nada o que é. No versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? Eu estava olhando esse texto e eu me encaixei muito nisso para o começo da minha trajetória. A minha trajetória ainda não findou. A minha trajetória ainda, eu acho que ainda está no início ainda, tem muita coisa para fazer ainda. Eu creio que Deus tem para fazer muitas coisas na minha vida. E eu quero nessa noite compartilhar, segundo esse texto aqui, que o primeiro versículo ele fala, versículo 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Você já pensou no que você era quando foi chamado para o reino, para viver uma vida com Deus? Deixa a porta, tá, meu filho? Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos poucos eram de nobre nascimento. Eu vim de uma família muito humilde. Graças a Deus nunca passei fome. Nunca passamos uma necessidade extrema em relação ao meu pai, minha mãe. Meu pai sempre trabalhou. Ele era mestre de obra, ainda muito leigo, sem ter conhecimento. Ele era uma pessoa assim, muito dedicada. Até hoje ele é muito dedicado, um homem muito inteligente. Admiro muito meu pai. E nunca faltou pão na nossa mesa, sempre um pouco, mas um pouco com qualidade. E Deus nos abençoou tremendamente nesse período. Mas a minha história, eu até escrevi, porque eu não quero cometer erros de repente eu perder alguma coisa, e eu não quero me perder muito no tempo, porque o tempo é muito curto. No Instagram, ele é 1 hora só. É 1 hora de
de você usar o Instagram. Então pode ser que de repente, se eu for começar a falar sem estar escrito, eu vou acabar passando um pouquinho do horário, porque pastora fala muito. Mulher já fala muito, imagine pastora, né? Então eu falo 2 vezes mais, né? Então eu quero compartilhar, sim, o que Deus fez na minha vida, a importância do chamado. A importância do chamado. Antes de eu contar a minha experiência, que eu creio que vai ser algo muito edificante para a sua vida, pois eu creio que tem muita gente que pode pensar como eu pensava antes, como eu analisava a minha vida. Então, eu sei a importância desse chamado para a minha vida. No chamado geral, Deus nos chamou para que nós pudéssemos fazer a vontade do Senhor, levar o ídolo do Senhor Jesus, cumprir o propósito dele nessa terra. A nossa missão é alcançar as multidões, né? Essa é a nossa missão geral. E tem alguns temas, fora a missão geral, que é a responsabilidade nossa, pregar o Evangelho, nós temos outras atividades no reino, outros serviços no reino, que nós precisamos entender o nosso chamado dentro do reino. Qual área que Deus vai nos usar, vai potencializar em nossas vidas. E precisamos descobrir isso. Quem vai fazer a gente descobrir isso é o próprio Deus, o Espírito Santo que habita em nós. Eu creio que muitos que estão aí, alguns que já estão aí conosco, já têm essa experiência de ter sido chamada pelo Senhor em alguns aspectos específicos, mas muitas vezes a gente não dá ouvido a isso. Mas eu quero, antes de iniciar isso, eu quero compartilhar, eu vou ler, porque eu não quero me perder muito. Tá? Enquanto não entendemos o chamado de Deus para as nossas vidas, não entendemos a importância desse chamado. Enquanto nós não entendermos o chamado de Deus para a vida de cada um de nós, é muito difícil eu entender a importância dele. Só vai entender a importância quem realmente entregar seu coração por completo ao Senhor Jesus. E na nossa caminhada, nós precisamos entender e compreender qual é a importância do chamado de Deus para as nossas vidas no seu reino. Nós fomos chamados das trevas para a luz para cumprir um propósito. Nós não fomos chamados lá das trevas para a luz para viver da mesma forma como vivíamos lá no mundo, lá nas trevas. Eu aceitei Jesus muito novinha, vou já contar para você, mas precisamos entender a importância desse chamado. Em algum tempo eu custei um pouco a entender e compreender esse chamado na minha vida. Então eu vou compartilhar com você. Quando de fato entendemos o nosso chamado, as portas se abrem. Preste bem atenção. Quando de fato entendemos o nosso chamado, as portas se abrem. Se abrem. As portas se abrem de uma forma tremenda e de uma forma poderosa. Elas são abertas. Eu que abro? Não é eu que abro. Quem abre é o Senhor. É o Senhor que vai começando a abrir os caminhos para que nós possamos cumprir o propósito dele aqui nessa terra. Os nossos olhos começam a contemplar o agir de Deus em nossas vidas. Nós começamos a olhar, quando nós entendemos esse chamado, a nossa visão espiritual começa a se ampliar. E nós conseguimos entender o que Deus pode fazer através das nossas vidas. E nós perdemos todo o medo que nós tínhamos antes. Porque era isso que eu vivenciava. Era isso que eu sentia, medo. Medo, vergonha. Quem me conheceu há muitos anos, porque eu tenho 50, 40 já convertido em Cristo Jesus. E no período de vivência no ministério, de vivência trabalhar no ministério mesmo, eu tenho mais de 30, umas 30, 33 anos mais ou menos de tempo que eu tenho, exercendo desde cedo algumas atividades na igreja, amém? Mas eu quero compartilhar com você isso. Pode ser que você esteja passando por essa experiência, achando-se insignificante, como o primeiro versículo que nós falamos aqui. Irmãos, pensem no que vocês eram
quando foram chamados. Poucos eram sábios, poucos de nós tínhamos grande sabedoria, tínhamos aquela sabedoria padronizada pelo mundo, né? Não nascemos num berço de ouro, não tivemos estudo, tivemos uma qualidade de ensino muito bem trabalhada nas nossas vidas. E aí, a gente não teve. Quantos de nós você teve que pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de estudar em um colégio de qualidade, onde tinha professores de qualidade, no sentido, não de menosprezando os professores públicos, mas no sentido de ter uma atenção maior, porque são pagos, remunerados bem melhor do que um público, né? Em relação a algumas coisas, eu não sei nem como esses dados. O público pode até ser até mais pago do que um particular, porém a qualidade do ensino muitas vezes não é tão significativa assim. Então, ninguém nasceu no berço de ouro, ninguém nasceu entre os poderosos, ninguém nasceu... a maioria das pessoas nasceram pessoas pobres, humildes, né, pessoas que um dia tiveram uma experiência muitas vezes triste na sua vida, né? Então, ninguém nasceu cheio da sabedoria, cheio de muita coisa, né? E aí eu quero compartilhar aí com você esse momento. Então, pode ser que você esteja passando por essa experiência, achando-se insignificante para cumprir o chamado de Deus. Amém, Ana? Deus te abençoe, Ana. Obrigadão por você estar comigo. Te amo, tá? Achando-se insignificante para cumprir o chamado de Deus nesse mundo. Porque eu me achava insignificante. Achava assim que eu não tinha jeito para nada. Achar que não é capaz de realizar algo para Deus, isso na esfera profissional também. Ou que alguém lhe disse que nunca conseguiria realizar nada. Nunca falaram isso para mim. Porém, eu me via dessa forma, tá? Eu sou prova de que algo insignificante aos olhos humanos não conseguiria realizar algo, nada. Eu mesmo. As pessoas não falavam, mas eu achava que eu era insignificante e que eu não ia ser relevante em nada. Eu não ia ser relevante na palavra, e na palavra pior ainda, porque eu morria de vergonha de falar. Nem parece, mas eu morria de vergonha de falar, né? Aí eu quero continuar aqui. Eu mesma pensava assim, desde a infância, na escola, na minha casa não, na escola. Minha mãe não tinha cultura, não tinha ensino, ela não tinha estudo. Meu pai tinha pouca coisa de conhecimento, mas eram pessoas que não tinham aquela cultura de conhecimento. Eles me ensinaram a não mentir, não roubar, não matar, ser honesto, pagar as coisas em dia, ser fiel nas coisas que fosse fazer, não enganar ninguém, não magoar ninguém. A minha mãe e meu pai me ensinaram isso. Me ensinaram, muitas vezes não era nem com palavras, era com atitudes. Oi, Clice, beijo, prima. A gente, Mônica, graça e paz, amém. Mas a minha mãe e meu pai me ensinaram muitas coisas boas. E quando eu tomei uma decisão com Jesus, isso foi potencializado em mim. Quando eu conheci a palavra de Deus, quando eu conheci os projetos de Deus, quando eu fui começando a entender esses projetos de Deus para a minha vida. E eu quero continuar. Desde a infância, na escola, os colegas da escola me menosprezavam. E cresci pensando que sempre as pessoas iam zombar de mim. Era isso que eu vivenciei na minha infância. E na minha infância, até a quinta, até mais ou menos a quinta série, eu vivenciei assim, maus tratos dos colegas, de fazer brincadeira de mau gosto comigo, de
de fazer algumas coisas. Eles colavam um chiclete na minha saia e eu não sabia. Vim embora para casa, o chiclete colado na prega da minha saia, porque naquela época era jaleco e prega de saia, pregueado, aquele jalequezinho branco, tudo bem arrumadinho, né? Aquele sapatinho bonitinho, com a meia branca, tudo bem arrumadinho, com a mamãe que fazia nossas roupas, nossas fardas, e ela era impecável na arrumação, na nossa arrumação para ir para a escola. E aí a gente ia. E quando eu chegava lá na escola, vinha tudo bonitinho, arrumadinho. Quando eu vinha, ninguém, só via a gente rindo de mim. Só via os coleguinhas rindo de mim, eu passava, o que era que estavam rindo de mim. Uma certa vez colaram um chiclete no meu cabelo. Tu tá rindo, né, Ana? Mas foi isso mesmo que aconteceu, né? Colaram o chiclete no meu cabelo e eu não percebi, só quando eu cheguei em casa. Que a minha irmã e minha mãe viram essa situação. E aí, a outra vez foi chiclete na minha saia. Outra vez, quando eu cheguei na quinta série, quando eu fui estudar no Petrônio Portela, na época, na Alvorada, no Dom Pedro, e foi o primeiro ano, quinta série que eu fui fazer lá, e o ano estava sendo inaugurado o colégio. Todo mundo animado, que era colégio novo, aquele negócio todo. E quando eu chego lá, tinha a gente estava estudando lá no primeiro dia de aula, e aí quando chega lá, tinha uma meninazinha que era terrível, ela era malinava de todo mundo. E parece que eu tinha cara de quem gostava de ser malinada, só podia ser. E aí aquela menina, não sei como, ela se invocou com a minha cara, e eu lá, eu era muito, eu vou usar o termo aqui, mas não quero usar mais ele, eu era muito besta. E era um pouquinho, chama aqui na Amazônia, né? Era um pouquinho lesa, no sentido de não me defender, no sentido de pelo menos não deixar que as pessoas fizessem isso comigo. E ela, uma vez, ela pegou um capim daqueles, se alguém conhece, capim carrapicho, né? Que era aquele que é cheio de espinhozinho, e eu de jaleco com uma blusinha por baixo. Só não me machucou mais porque eu tinha uma blusinha por baixo, que eu usava por baixo na época, a gente não usava na sutiã. E a gente colocava a blusinha por baixo, o jaleco por cima, e ela por trás, ela me deu. Eu estava na fila para entrar para a escola, junto com os outros colegas, e ninguém fez nada. Mas aquela menina pegou desse tamanho, mais ou menos, grande, bem grande. E ela deu-lhe com uma velocidade nas minhas costas, que aquele negócio ficou colado na minha blusa. Os outros, uma prima minha que me viu passando por aquela situação, ela foi lá, tentou tirar, foi tirando devagarinho, ficou cheio de espinhozinhos na minha costa. Entrou na blusa. Mas ficou doendo. Eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, a mamãe viu que estava sentindo minando um pouquinho de sangue, e ficou na minha costa. E aí a mamãe pegou, tirou e a minha filha, como é que você deixa fazer um negócio desse com você? Então eu me sentia como um saco de pancada para todo mundo, e que eu não ia ser nada. E cresci pensando isso. Cresci pensando que eu não ia fazer nada, que eu não ia estudar, o máximo que eu chegasse era no ensino médio, olha lá. E sempre as pessoas tiravam sarro de mim. Mas isso ficou marcando na minha vida. Não fui curada logo que aceitei Jesus, tá? Mas isso foi acontecendo depois. Mas o Senhor tinha um chamado poderoso para a minha vida. Tinha um chamado. Eu tinha certeza que um dia Deus podia mudar a situação, não sabia como, mas Deus ia mudar. Sempre falava que Jesus ia mudar tudo, né? Então acreditei. Glória a Deus porque acreditei, né? Aos 10 anos de idade, aceitei a Jesus. Entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Na realidade, Ele me escolheu, né? Ele me amou primeiro para depois que eu amasse a Ele. E aí começa a minha história. Batizei nas águas aos 13 anos. E aos 20 foi revestida com o Espírito Santo de Deus através do batismo do Espírito Santo. Eu tive uma experiência poderosa, que é a primeira que eu pensava que era, mas não era. Inclusive outra situação. Relembrando que a minha irmã, que hoje já não está mais aqui com a gente, está com o Senhor, ela aceitou Jesus. E ela era recém-convertida, e eu já estava aqui com uns 3 anos na igreja, e nós fomos para uma vigília, chegou lá, e aquele negócio todo, eu tinha uma vontade de ser batizada no Espírito Santo, ser tocada assim pelo Senhor de uma forma poderosa, e aí, de repente, a minha irmã é tocada pelo Espírito Santo de uma forma poderosa.
fui para casa, eu disse, poxa, eu pedi a tanto, Senhor, poxa, me toca desse jeito. Eu com os 13 anos de idade, eu chorei diante do Senhor e fui embora para casa. Mamãe, o que foi? Mamãe, cheguei chorando, mamãe. Não, porque a Silvana foi batizada no Espírito Santo e eu não fui tocada, mas logo em seguida, Deus tinha um propósito para a minha vida, né? Fui vestida com o Espírito Santo, através do batismo do Espírito Santo, né? Mas aos 13 anos mesmo nesse período, logo em seguida, tive uma primeira experiência na palavra, com a minha prima. Certa vez sentei com a minha prima aos 13 anos de idade, de 13 para 14, sentei com ela na varanda da casa dela. Hoje ela é cristã também. Ela começou a compartilhar, conversando algumas coisas comigo. E aí eu comecei a falar de Jesus para ela, de algo que eu não tinha nem imaginado como é que eu poderia falar aquilo. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu falei aquilo para ela? Na realidade, o Senhor já tinha me tocado de uma forma poderosa e eu não tinha entendido. Essa foi a minha primeira experiência de pregar a palavra para alguém. Diz que o Senhor disse que Ele nos reveste de poder para que sejamos testemunhas. Então eu estava fazendo aquilo que o Senhor tinha prometido lá em Atos, né? Então isso para mim foi poderoso, mas mais tarde que eu vim entender. Não entendi na hora, tá? Não entendendo muito bem, mas mais tarde comecei a entender. Mas ainda com os 13 anos, de 13 para 14 anos, já trabalhava no Ministério Infantil da igreja qual eu estava congregando, que era a igreja pentecostal. A igreja Missão Pentecostal do Brasil, lá no São Raimundo, onde eu conheci o meu esposo, né? E lá eu comecei, de uma forma muito singela, gostava de trabalhar com as crianças, mas nada de evidência. Era por trás das câmeras, no caso, né? Por trás dos bastidores. Mas já acho que era só até aí, eu pensava que era só até aí, tá bom, de bom tamanho. Eu vou ficar com as criancinhas aqui, eu dava aula para os bebezinhos, para os 2, 3 anos de idade, e para mim aquilo ali não só era isso, não era mais do que isso, era só isso. E aí eu pensei nessa forma. Ainda se sentia inferior a todos, quando me chamava para fazer uma leitura bíblica, porque era o costume de muitas igrejas no passado, de chamar as pessoas, sem muitas vezes avisar, eles chamavam a pessoa para fazer uma leitura bíblica, para orar, né? Hoje já não se tem muito essa prática, mas naquela época se fazia isso. E chamavam para fazer uma leitura bíblica na igreja, morria de vergonha pensando no que as pessoas pensavam a meu respeito. Era isso que passava pela minha mente. Né? Me casei cedo, não recomendo hoje ninguém casar cedo. Casei. Aquilo ali foi projeto de Deus para a minha vida. Não foi outra coisa não, foi projeto de Deus para a minha vida. Casei muito cedo, né? Mas isso aqui eu também tenho uma experiência poderosa de escrever aqui, porque ela me mostrou, mais tarde eu fui começando a ver, Deus foi começando a mostrar as coisas, só que eu estava meio cega e não conseguia, e surda, porque Deus fala conosco, e muitas vezes nós não queremos ouvir o que Deus está falando conosco, e não conseguimos entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. E aí, o que aconteceu? Aí, eu me casei muito cedo. Essa parte que eu quero falar para você. Até para namorar, pensava que os rapazes nunca iam olhar para mim. Você pode até rir agora. Pelo amor de Deus, pastora. Desse jeito, era desse jeito. Era desse jeito mesmo. Eu pensava que nenhum rapaz ia olhar para mim, que nenhum menino, um rapaz da igreja ia olhar para mim, porque eu era muito franzina, muito magrinha, saudade desse tempo, né? Muito magrinha, muito franzina e muito inibida, muito vergonhada. Oi, igreja, graças e paz. Eu era assim tinha muita vergonha de tudo. Eu falava com as pessoas, não olhava direito pro rosto das pessoas. Na realidade, eu conversava mais com as pessoas idosas do que com as pessoas mais jovens. Gostei sempre disso. Isso me trouxe muitas experiências, mas também eu não tinha muito relacionamento com os mais jovens. Eu não tinha receio de ser rejeitada. Eu tinha receio de ser menosprezada. Eu tinha receio de as pessoas falarem alguma coisa e me constrangerem na frente de outras pessoas. Eu tinha muita vergonha.
Estou lhe falando isso porque era isso que eu vivi. Porque eu sei que pode ser que tenha alguém aí na live que tem esse tipo de experiência e ainda não conseguiu se libertar, né? Mas eu quero falar para você, você vai rir agora nesse momento, porque é algo engraçado, interessante em relação ao namoro. O rapaz que comecei a me interessar era popular entre as jovens da idade mais próxima dele. E era um rapaz muito bonito e cantava muito bem. Mas o Senhor olhou para mim, ele nem imagina, ele nunca vai olhar para mim. A gente ia para atravessar o rio de balsa, ali do Rio Negro, e aí nós, tinha um monte de jovem, adolescente, e aí a gente chegava lá e as meninas todas ao redor, brincando e tudo, as moças mais da idade dele, mais próximo da idade dele, ia ficar lá de longe, e disse, ixi, não vou ter chance não, colega. Não vou ter chance, não vou ter chance. Nunca ele vai olhar para mim. Como é que ele vai olhar para mim? Coitado de mim, né? Graça e paz, Matilde. Amém? Não vai olhar para mim, não. Eu olhava como zero à esquerda, né? E eu disse, não vai olhar para mim, não, né? Mas o Senhor olhou para mim e me presenteou com o meu amado. As moças da igreja, creio que não entenderam muito bem aquela situação, daquela história. Pois aos olhos dos humanos, elas eram mais bonitas, porque era isso que eu olhava para elas também, aos olhos humanos. Eram inteligentes, charmosas, elegantes, usavam roupas bonitas. Não tem aquelas meninazinhas que você olha assim, poxa, aquilo ali é muito metida a besta, né? Porque só tem mais algum dinheirinho, ela pode fazer isso, pode fazer aquilo. Era isso que eu olhava e dizia, meu Deus do céu, não vou ter chance não. Como é que eu vou ter chance? Mas Deus surpreende a gente. E aí o Senhor me presenteou com o meu marido. Você pode dizer, ixi, pastor, era o pastor? É, pastor. Pastor José Matuto de Souza. Pensa no nome bonito. Ficar só olhando, meu Deus do céu, é muita areia pro meu caminhão, né? Um esbelto, lindo, os olhos claros, né? Bonito, cantava que era uma beleza, né? Ela era líder de jovem na igreja, e eu era adolescente ainda, né? Muito novinha ainda, e eu disse, ih, coitado de mim, coitado de mim. Matilde, isso mesmo, Matilde, eita, Deus, digo, é isso que acontece. E aí Deus me presenteou com ele. Por isso que eu digo que meu marido é o marido mais lindo, o homem mais lindo do mundo, né? Deus me presenteou de uma forma poderosa. Aos meus olhos eu não merecia o meu esposo. Ele nunca ia olhar para mim. Tem uma parte de outra história assim, mas não vou contar isso daí não, que isso daí só pessoalmente te conto, né? Mas eu fiquei assim, vendo como Deus olhou para mim e me deu a oportunidade de casar com uma pessoa que menos eu esperava. E já se passaram quase 35 anos. Quase 35 anos de casado. Lutas, adversidades, problemas, dificuldades, muitas tribulações e provas, nem se fala. Quem me conhece, né, mais antigo já sabe. Matilde sabe, Matilde já foi depois. Mas Ana, minha amigona aí que está com a gente, ela sabe da minha trajetória, né, desde aquele tempo difícil, quando pastor, nessa época não era pastor, mas se desviou por 10 anos. E aí o Senhor me presenteou. As meninas não entenderam, muita gente não entendeu, mas quando Deus quer, Ele faz. Quando Deus quer, Ele faz. Esse foi um dos presentes que Deus me deu para mostrar a mim mesma. Não era para mostrar para ninguém, não. Não era para mostrar. Era para mostrar para alguém, podia até mostrar para alguém, mas era para mostrar para mim mesmo. Que eu não era inferior a ninguém. Não era inferior a ninguém. Esse foi um segundo ponto aí, quando Deus começou a trabalhar na minha vida. Aos 19 anos de idade, meu pastor na época, pastor Raimundo Nonato, na Igreja Batista Querigma, onde eu congreguei por 18 anos ali, servi ali junto com os irmãos, me chamou, isso logo no início do ministério, ali no início da igreja, há 31 anos desde a fundação
da congregação, 31 anos. Me chamou para liderar a união feminina da igreja, que a irmã que estava, o pastor disse que queria dar oportunidade para outra pessoa e me chamou. E eu disse, pastor, ele disse assim, eu me acho incapaz, como é que eu vou poder conduzir essas irmãs que são mais velhas do que eu? Tinha irmã que tinha 50 e poucos anos, 40 e poucos anos de idade, tinha mulheres que tinham 60 anos de idade, era um grupo pequeno, mas eu não me sentia capaz de poder conduzir ninguém. Na realidade, eu não me sentia capaz nem de me conduzir, porque eu achava que eu não tinha capacidade para isso, que não tinha relevância nenhuma, eu não ia fazer relevância nenhuma na vida de ninguém, eu não ia. Então isso, mesmo Deus me mostrando como Ele me amava, como é que Deus me usou, como Deus começou a trabalhar comigo, dando um esposo que eu não imaginava, fazendo tantas coisas na minha vida, eu ainda estava com esse problema. E aí começa algo poderoso na minha vida. O pastor chega comigo, eu falei para ele, mas ele relutou com o que eu falei. Disse, pastor, não sou capaz não. Mas ele não aceitou o meu posicionamento. Ele disse que eu era capaz no Senhor. Eu era capaz no Senhor. Era o Senhor que me capacitaria. Naquela hora, eu ouvi com muita convicção o meu chamado no reino. Naquela hora o Senhor abriu os meus olhos. Naquela hora o Senhor, assim, destapou os meus ouvidos e curou a minha visão espiritual. Pode ser assim que você acha que isso não é muito importante, mas para mim foi extremamente importante. Naquele dia o Senhor trouxe a cura sobre a minha vida por causa de uma palavra que o meu pastor liberou sobre a minha vida de uma forma poderosa. Ele olhava e via que eu podia ser usada de uma forma tremenda na mão do Senhor. Não sei se ele imaginaria a proporção, mas ele sabia que Deus poderia me usar. Deus poderia me usar de uma forma maravilhosa. Então, eu me apropriei da palavra liberada do meu pastor, que foi usado por Deus. Mas o importante era que depois de ter assumido essa palavra, depois de ter me agarrado nessa palavra, de ter entendido que Deus estava dizendo que eu tinha uma importância relevante no reino, que eu podia fazer algo no seu reino, não só no seu reino, no sentido do reino, está falando de você poder ser relevante na sociedade. Então Deus, assim, eu comecei a entender, por isso que eu entendi a importância do chamado. Enquanto nós não entendermos o nosso chamado, nós não vamos entender a importância desse chamado. Não conseguimos entender. Mas o mais importante de tudo isso depois, quando eu me apropriei dessa palavra, era que eu fui ao encontro de pessoas que podiam me ensinar, me ajudar. Procurei pessoas mais velhas, mais experientes, e eu queria aprender. Eu andei sempre muito com a minha mãe no início da nossa conversão. Eu andava no círculo de oração com as irmãs, mesmo muito novinha, de 11, 12 anos, 11 até os 13 anos ainda. Eu me aproximei de pessoas quando eu ia lá para o círculo de oração com a minha mãe, eu ficava prestando atenção como é que as irmãs faziam também. E depois, quando o pastor, eu me lembrava de tudo isso. Como é que a gente pode começar? Começando com oração. Eu aprendi com a minha mãe, junto com as irmãs da igreja, a missionária Eunice, a pastora Luziege, que hoje é pastora, e outras irmãs, que hoje, quando eu encontro com ela, algumas delas ainda estão vivas, eu tenho um carinho muito grande por elas, porque aprendi muita coisa com elas, mesmo não sabendo que o Senhor já estava me ensinando naquela época, mesmo ainda criança.
E depois eu fui procurar pessoas e pedir orientação do meu pastor para que ele pudesse me ensinar e dizer como é que tem que fazer. Uma das coisas que ele me ensinou muito: leia muito. Ele me orientava alguns livros para que eu pudesse ler, para que eu pudesse ter conhecimento nas áreas de liderança, nas áreas de mulheres, de aconselhamento. Ele me ajudou muito, 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 né? E eu fui crescendo. E aí o Senhor me deu essas oportunidades maravilhosas, né? E Deus usou muitas pessoas que foram preciosas nessa minha caminhada. E até hoje ainda tem muita gente. Não cheguei sozinha aonde estou. Com certeza não cheguei sozinha. Porque nunca pensei em trabalhar sozinha, nunca pensei em viver as coisas sozinhas, nunca pensei em fazer a minha trajetória sozinha. Porque eu sabia que eu precisaria de pessoas junto comigo. Porque aprendi que sempre precisaria de outras pessoas. Eu não podia andar sozinha. Quando eu entendi isso, de fato, eu disse: não, eu não posso construir nada para Deus sozinho. Preciso de pessoas que estejam comigo me ensinando e eu depois poder ensiná-las também. O Senhor sabia a intenção do meu coração. Ele sabia que eu poderia fazer algo relevante no seu reino para glorificar o seu nome. Deus sabia, eu não sabia, mas Deus sabia que eu poderia fazer algo que viesse ser relevante no seu reino. Não para minha glória, mas para a glória do Senhor. O Senhor me curou da inferioridade, que era algo que machucava muito no meu coração. Mas uma palavra liberada pelo meu pastor me trouxe cura. E eu me apropriei daquela palavra. Eu fui curada para a glória dele. Para a glória dele. Só para a glória dele. Só para a glória dele. Porque no momento que eu testemunho isso, Deus está sendo glorificado. No momento que eu compartilho as minhas experiências, ou eu dou um conselho, ou eu prego, ou eu faço uma visita, Deus está sendo glorificado. Porque era esse o propósito de Deus para a minha vida. Comecei a fazer faculdade de teologia com o meu esposo. Meu esposo ainda jovem, muito jovem ainda no passado, nem... muito jovenzinho, ele foi chamado para fazer seminário, mas aí ele abriu mão por necessidades pessoais da família, ele não foi. E aí eu mais tarde, o Senhor deu a oportunidade, quando ele voltou para Jesus: oi, Kima, graça e paz, meu filho, pastor Kima, e Kima e Jomara, né? E a gente começou a fazer teologia. Começamos a fazer teologia, com muita dificuldade, tudo nós conseguíamos concluir. Antes de ser pastora, o Senhor estava me treinando para ser uma companheira ao lado no ministério do meu esposo. Alguns, engatou aqui. Deus falou muito comigo essa tarde em relação que eu já fez um resumo muito pequeno do que Deus fez na minha vida. Desculpe, engasgar. Alguns já me chamavam até de pastora na igreja, pastora de uma forma muito sutil assim. Alguns me chamavam de pastora, mas eu não aceitava que me chamassem por respeito ao meu pastor. Por que respeito ao meu pastor? Pois ele não aceitava a nomenclatura de pastora. Ele não tinha esse entendimento que uma mulher poderia ter um título de pastora. Mesmo que tivesse um chamado nessa área de cuidado, de apoio, de auxílio, ele não tinha essa visão. Não culpo ele, né? Mas era a maneira dele pensar. Mas o Senhor tinha propósitos maiores comigo. Não por causa do título, porque eu sempre falo na minha igreja, em todo canto que eu vou, e até onde minhas amigas, as pessoas que me acompanham, que estão junto comigo, que me conhecem, todos sabem que, e eu sempre falo na igreja, para mim ser pastora, eu não procurei um título para ser pastora. Eu entendo que o título de pastora ela veio por causa do serviço que eu fazia para o Senhor, e que o Senhor me honrou com esse título, né? Muito antes de ser pastora, eu sempre amei, graça e paz, Sandra, beijo, minha filha. E eu sempre me dediquei, eu, os meus filhos, quando meu esposo também,
quando meu esposo assim se entregou por completo ao Senhor e se dedicou ao máximo. E sempre fomos assim, fizemos de tudo para que nossa família vivesse os propósitos de Deus de uma forma equilibrada, de uma forma íntegra, de uma forma salutar, e que a gente fazia de tudo para que não manchasse o nome de Cristo na nossa vida e nem manchasse a nossa reputação também, né? O que nós tínhamos, o nosso caráter, a nossa integridade. Então, antes mesmo de ser pastora, eu já vivenciava um trabalho de cuidado e Deus estava me treinando. Eu não sabia por quê, mas Deus estava me treinando. Eu estava fazendo teologia, mas também, pelo que eu imaginava, só meu esposo ia ser ordenado e eu apenas seria a esposa do pastor, né? Não seria mais do que a esposa só do pastor. Não desmerecendo, mas não seria muito evidente no sentido. Mas o Senhor tinha uns propósitos maiores comigo, não por causa do título, mas porque Ele sabia que eu o amava. Deus sabe como eu amo, de todo o coração. Quando o meu esposo foi ordenado e consagrado, já em outra igreja, o Senhor confirma esse chamado que eu tinha abraçado. Diante de muitas pessoas, quando aquele azeite foi derramado sobre a cabeça do meu esposo e sobre minha cabeça, me lembro muito bem dos que estavam ali nos ungindo para o ministério. O Senhor estava me dizendo que, mesmo que o homem não acreditasse na minha capacidade, no que eu poderia fazer, eu era muito especial para Ele. E era Ele que estava construindo a minha história de vitória. É isso que Deus, naquele momento, começou mais uma vez a dizer para mim. Disse: olha, eu tenho um projeto para a sua vida, eu tenho um projeto. Estou falando isso como pessoa minha, porque tem meu esposo, mas para mim, eu como pessoa, porque cada um de nós, Deus, ele trabalha de uma forma especial. O Senhor trabalha na minha vida, na vida do meu esposo como casal, mas Ele trabalha como pastor, na vida pessoal, e minha como pessoa também, né? Porque somos indivíduos diferentes. Então Deus começou a fazer isso, começou a construir a minha história de vitória. Tinha muita vontade de servir de alguma forma a minha convenção. Em 2009, eu sempre tive vontade de fazer algo para os outros, não somente na minha igreja, que eu via as irmãs, o pessoal nas Assembleias Geral. Eu queria fazer algo, queria contribuir de alguma forma. Em 2009, fui indicada para a segunda secretária da convenção. Na realidade, foi para a primeira, segunda, aí tiveram vários nomes, e aí eu fiquei como segunda. Né? Teve uma outra irmã que ficou como primeira. E nesse período eu fiquei, foi assim, usada de uma forma poderosa de Deus mesmo, porque naquele período a primeira secretária sempre tinha ocupação, uma dificuldade de participar das reuniões, de alguns momentos de reuniões da nossa diretoria, e aí eu todas as vezes estava, sem mesmo que ela não fosse, que ela fosse, eu sempre me prontifiquei, porque algumas pessoas dizem que vice não faz nada. Eu tenho um conceito muito diferente. O vice está ali para auxiliar quando está e quando não está aquele que é o primeiro. Eu vivenciei isso, eu gostava de estar junto, eu queria aprender, mesmo que a outra secretária estivesse lá, eu queria estar lá, porque eu queria aprender também. Então fui nomeada como segunda secretária. No outro ano já fiquei como no outro momento, na outra votação que teve, depois de 2 anos, eu fiquei como primeira secretária. Deus foi me abençoando, foi me honrando. Eu esperando aí o que Deus ia fazer. Em seguida foi eleita líder, logo em seguida foi eleita líder da União Feminina de uma forma surpreendente. E fiquei por 3 mandatos. Depois fiquei auxiliando na União Feminina, como até hoje auxilio na União Feminina do meu estado, aqui, a UFBN, né, do estado do Amazonas.
aprendi várias coisas. Deus assim me levou a lugares que eu não imaginaria eu ir, nem passava na minha cabeça ir, de conhecer pessoas. Tem pessoas que as pessoas passam por mim nas igrejas, graças a paz, pastora, e eu me abraça, me beija e diz que me ama. Eu fico, Jesus amado, mas como é que ela me ama desse jeito, né? E pastora, a senhora tem sido uma bênção na minha vida. A senhora falou uma palavra poderosa naquele dia que a senhora esteve aqui junto com a gente. Naquele congresso, quando a senhora falou assim, eu tomei posse daquela palavra. E Deus me levou a lugares, e tem me levado a lugares que eu nunca imaginei que estaria. Deus assim me abençoou de uma forma poderosa. Eu tenho uma pessoa assim, que tem um carinho muito grande. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, quando eu saí da minha antiga igreja, logo eu saí da minha antiga igreja, meu esposo teve que fazer uma cirurgia. Nós estávamos sem nenhum recurso, nada. O Senhor abriu as portas para nos levar para o Rio de Janeiro. E uma irmã que tinha lá na Querigma, que tinha outra irmã lá a irmã Antônia, que tinha a irmã dela que morava na Arlene, morava no Rio de Janeiro com o esposo dela. E ela disse, não, a senhora pode ficar lá. Eu já tinha até saído da Querigma nessa época. E a senhora pode ficar na casa da minha irmã, e ela vai ficar muito alegre. Disse, ela me viu uma vez só. Aí disse, não, será que ela me recebe lá com meu esposo? Sim, com certeza. E aí fomos para lá. E Deus assim nos abençoou. Nós fizemos uma amizade tão grande durante uma semana praticamente. Nós ficamos naquele apartamento. Deus agiu de uma forma muito, muito especial. E ela disse que ela ainda não era casada na época, vivia com o esposo, mas não era casada. E ela disse, o dia que eu for casar, eu quero que vocês dois nos casem. E foi passando o tempo, e para a glória do Senhor, quando nós falamos, ela estava em Manaus na época, e nós íamos fazer um casamento coletivo. Ela disse, quando eu tiver um casamento coletivo, eu quero que a senhora me chame, que eu quero que o pastor e a senhora me casem. E aí, quando eu avisei para ela, eu pensava que era brincadeira. Toda vez ela falava, mas eu pensava, será que ela vem? Vou avisar, né? De repente, quando eu cheguei, eu avisei para ela, falei para ela, ela disse, vou aonde é o cartório que eu preciso ir? Eu quero fazer minha documentação para que eu possa participar. Participar. E aí, a gente realizou esse sonho dela também. Amém? Mas eu quero continuar aqui para me concluir aqui, que vai acabar daqui a pouco o do Instagram. Então, Deus tem abençoado nossas vidas. Hoje eu auxilio o meu esposo no seminário da convenção como coordenadora pedagógica. E um dos meus maiores prazeres é cuidar, zelar e amar as ovelhas que o Senhor entregou nas mãos do meu esposo, que eu faço o possível para auxiliá-lo no pastoreio. É esse o Deus que capacita, aquele que o homem não dá valor. Eu dei ouvidos ao meu chamado. E você? Você deu ouvidos ao seu chamado? Foi em breves palavras, eu não quero me alongar mais, porque já vai dar 8h30 e foi 7h30, uma horazinha certinho no Instagram. Mas eu quero deixar com você essa palavra. Para mim é emocionante eu poder compartilhar isso, porque não tinha compartilhado em mais detalhes isso com muitas pessoas. Vai ficar gravado aí no Instagram, vai ficar gravado no Facebook. E eu quero que você medite, se você puder assistir depois, todinho, aqueles que entraram pela metade, que possam assistir, que você possa compartilhar também com outras pessoas, dizer, olha, vai lá no Instagram da pastora Rosiclei e que Deus tem uma palavra para a tua vida. Mesmo que você se ache insignificante, Deus vê você como uma pessoa muito importante. Você é importante para Deus. E Deus pode usar você de uma forma poderosa na vida de muitas pessoas. Eu tenho uma alegria muito grande e tenho um carinho de muitas pessoas. E tenho um amor muito grande por cada um de vocês, por cada um que está aí, por cada pessoa que tem passado na minha vida, porque eu sei que Deus tem mais coisa para a minha vida. Deus tem várias coisas na minha vida. Deus tem algo poderoso na minha vida para fazer muitas coisas ainda. Tenho uma alegria de servir meu Deus na igreja onde eu estou. Tenho maior alegria. Primeiro amor na igreja Betel. Diz que a Querigma ela foi uma igreja onde o amor foi crescendo, porque vi desde o início. Mas na igreja Betel o Senhor me
fez amor à primeira vista. E nós estamos naquele lugar já 13, 12 anos, 12 anos é 13 anos, se eu não me engano, 12 anos, se eu não me engano. E Deus tem propósito, né? Deus tem propósito para as nossas vidas. Então Deus tem propósito para a tua vida também. Deus tem algo poderoso para a sua vida. E eu quero que você seja abençoado para a glória do Senhor. Obrigado por ter ficado esse tempinho comigo, né? Reservado esse tempinho comigo, né? Que Deus te abençoe, que dê graça sobre você, aquele que está no Instagram e no Face. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Amo todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.